Olá, meu nome é Severino Neto, sou um dos diretores e roteirista do curta-metragem Juba. E estou aqui junto com o Rafael de Carvalho de máscaras, então o áudio talvez saia um pouco abafado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o curta, fazer um bate-papo comentado. É isso aí, gente. Eu sou o Rafael de Carvalho e estou de máscara também, por isso que vocês vão escutar um pouquinho abafado aí. Mas a gente vai falar bastante coisa sobre a produção e sobre como foi realizar esse curta para vocês. Essa cena inicial foi, na verdade, ela simboliza o sonho da Juba, né? A gente não sabe se essa menina ela é criança, ou se ela está sonhando. O fato é, o sonho dela desde criança, é a vontade dela de ser artista, né? De trabalhar com esse formato. A representação lúdica e onírica desse universo, desse sonho, dessa mágica toda que ela enxerga nos sonhos dela. A gente rodou com uma ARRI essa cena, então a gente trabalhou com super slow, né? Acho que foram uns 240 quadros. Onde que a gente usou aí, cara? A gente, acho que foi uma 50 nessa cena aqui, porque a gente tá um pouquinho mais distante e a gente fez um traveling circular, né? E a gente rodou de uma forma bem rápida para justamente dar esse movimento, mesmo gravando em super slow, ele ainda tem esse movimento, né, de traveling lateral aqui, e dá essa sensação de movimento mesmo, pra cena toda, porque daí você consegue ver o flare de fundo, você consegue ver essas fagulhas, elas se movimentando, então assim, esse movimento e a velocidade escolhida foi essencial para conseguir deixar essa cena mais onírica, como o Neto falou, né, então eu acho que esse foi o objetivo alcançado. Foi muito curioso essa cena, porque a primeira menininha que a gente tinha selecionado, feito o teste, tudo certinho. Chegamos no dia para gravar, assim, na hora, fomos dar o ação, de repente ela começou a chorar, ficou com medo, acabou, não gravou mais. E aí a Jana, que era da produção, ela saiu desesperada no bar e conseguiu achar essa menina de última hora. Não era para ser essa atriz, mas ela acabou fazendo bem. E a gente tomou todos os cuidados, assim, a gente testou muito antes essas fagulhas, então a gente tinha todo um aparato técnico e preparado para, se caso a menina sofresse alguma coisa, a gente poderia socorrê-la, mas correu tudo bem, foi super bonito, assim, e tecnicamente eu acho que ficou muito bonito também. Vai ficar lindo. A gente vai arrasar muito dessa festa. Nossa, demais. Essa cena aqui, quando a Juba acorda, né, e ela tá rolando a gente vai começar o flerte com o Thiago e tal, aí você percebe que eles fazem parte de uma trupe, você não entende muito bem, mas você sabe que são amigos, que a Juba estava sonhando com alguma coisa, já começa a rolar o interesse. A gente gravou essa cena ali foi no Parque Cuiabá, quem emprestou essa tenda pra gente foi o Carcará, do Leite Pedra, inclusive muito obrigado, salvou nossa pele. E a gente gravou também, como o Rafa disse lá no início, a gente fez necessidade, né? De achar várias locações no mesmo lugar. Então aqui no Parque Cuiabá a gente gravou várias cenas vocês vão ver mais pra frente. Essa foi uma delas. Em algum momento, em um certo momento ali no meio da conversa, você vê que o flare ele entra, mas esse flare não é do sol. Na verdade, ele é do sol, mas ele é rebatido por um espelho. Então a gente usou os espelhos para rebater o sol, porque a gente já tinha meio que perdido um pouco dele ali, né? Então foi um truque que a gente usou pra gente conseguir ter esse contraforte, né? E ao mesmo tempo a gente não perder a dinâmica da cena, né? Essa cena ela tem um pouquinho de desafio na montagem dela, né? A gente trabalhou com vários takes abertos, fechados, né? Vários tipos de lente e de enquadramentos para que a gente não perdesse o eixo, nem perdesse também o controle da luz, né, ao mesmo tempo, porque a gente precisava acelerar nessa gravação, porque a gente dependia da luz do sol também, né? Isso foi tipo um trabalho pensado antes mesmo, como a gente ia fazer todos os enquadramentos e tudo, pra gente conseguir rodar isso em tempo hábil e não perder o sol. Let's go. A gente precisa faturar, né? O meu também tá. Próxima cena, a Juba e o Thiago fazendo malabares em slow. Aqui é uma luz natural. Realmente. Então, aqui a gente usou rebatedor em alguns pontos. Trabalhando com slow, que a gente queria dar esse lirismo, né, estético, que os movimentos se entrelaçando, já tá juntando o casal aqui, né? Existe um flerte, existe uma relação de olhares que vem de antes, né? A gente subentende que vem de antes, e aqui a gente já começa a juntar que eles trabalham juntos, eles já se sincronizam aqui na rua. A gente teve que rodar essas cenas muito rapidamente. Todas as cenas elas foram realmente pensadas e coreografadas pra gente fazer em um tempo hábil. Tanto que esses carros são de cenografia. A gente colocou esses carros, inclusive o tio que dá a gorjetinha lá, ele é um casting, ele é um figurante.
Então a gente conseguiu colocar esses carros na avenida e rodar de uma forma muito rápida mesmo. Essa foi uma das locações mais difíceis de fazer, porque a gente teve que fechar uma rua e uma das principais avenidas de Cuiabá, né, que é ali na Avenida do CPA. Então a gente acabou fazendo um pouco meio de guerrilha, assim, sabe, deixando os carros passar e correndo, mas assim, foi muito bacana, porque a equipe estava muito sincronizada, os atores estavam enfim, estavam muito afim mesmo, assim, todos muito generosos, então foi muito bacana, porque todos ajudaram muito. A Ju Capilé, que preparou o elenco, então não eram atores acostumados com câmera, então eu acho que eles mandaram muito bem, né? A gente conseguiu ensaiar algumas vezes com eles, essa coreografia, né? Essa dança que eles fazem, então tudo pensado e funciona bem aqui, né? A relação deles tá legal. Aí ela vai pra casa, ali quando ela entra na casa e encontra com a mãe, tem tá levemente desfocado, né? Mas tem um baita HMI ali, explorando, deixando de dizer que é dia, mas assim, a gente quis explorar, dizer que é dia, mas é noite. Ela revela de cara, né, essa subexposição, essa coisa da sombra e tal, câmera fixa, então a gente revela pela primeira vez a mãe aqui. A mãe dela, essa trança, a atriz, a Wanda, já tava com ela, a gente nem pediu pra fazer, né, ela apareceu com essa trança. Isso tem a ver com essa mãe um pouco mais, uma mãezona que entende, que apoia a filha, que mesmo com a perna ruim, mesmo com algumas deficiências, ela quer que a filha realize o sonho dela, então essa mãe um pouco mais descolada. Então acho que casou. Esse neném ajudou muita gente também, porque ele tá doente no filme, né? Só que como a mãe real dele, a mãe verdadeira, estava perto, então ela ficava um pouco chatinha, né? Ela chorava, ela não... E isso corroborou com a narrativa, porque a gente precisava que o bebê ficasse um pouco doentinho, né? Chorando, manhoso. Então acabou que funcionou sem a gente forçar a barra, então a coisa foi meio natural. Aí lá no posto de saúde também, todo mundo é um cast, são figurantes, enfim, né? Tem a Ana, tem o Marcelinho, é um posto de saúde ali no Parque Cuiabá também. A gente teve uns desafios nessa cena, porque como a gente trabalha com plano aberto, né, o plano geral, a gente tinha que colocar as lapelas, a gente tinha que posicionar, o som foi um dos desafios dessa cena. A gente faz uma brincadeira, uma elipse, que é um corte da garrafa cheia com garrafa vazia, né? E é uma brincadeirinha interessante. A gente colocou uma luz na janela que tá lá de fora, que na verdade ela não está no plano, mas é um posto de saúde mesmo aqui, tá? Não é uma casa, não é um posto de saúde mesmo. Isso. E essa luz, ela entra pela janela, ela dá esse contorno nas pessoas, e aí dá um pouco mais de drama na cena, assim. E na cena com o médico lá dentro também é legal porque a atriz estava muito nervosa. Que a menina não parava de chorar e ela não sabia o que fazer, então até derrubou uma placa ali, a gente manteve a cena real para parecer esse nervosismo mesmo. A gente fez um plano aberto aqui, a direção de arte foi muito legal também, tudo isso aqui foi montado, existe a casa e tal, mas aqui tá esse filtro, os copos, onde a prateleira tá, onde a geladeira tá tudo montadinho, tá tudo baseado na direção de arte propôs, e a gente gostou muito. Uma coisa que eu acho legal, Rafa, por exemplo, eu gosto muito da maquiagem aqui. Porque a pele brilhando, essa coisa mais realista, isso me agrada bastante, apesar de a direção de arte também tá muito legal. A direção de arte tá boa, então assim, apesar de ter uma linguagem um pouco mais soft, né, um pouco mais lisa, mais limpa, mas você tem nuances assim que representam o naturalismo. Sim. Então eu funcionou bem aqui. Existe um HMI rasgando ali, né? E a gente trabalha basicamente com ele, o filme, essa cena inteira, né? Então, tipo, a gente só tem quase essa fonte de luz, porque o que reflete em tudo que está em volta para elas, né? Então, assim, a gente trabalhou só com esse HMI da janela mesmo, e o restante foi tudo rebatido, luzes rebatidas. Outra coisa também, que foi um desafio logo após filmar, foi justamente montar essa cena. Porque, assim, uma das dificuldades foi sincar justamente a conversa das duas com os talheres, com a Wanda mexendo nos talheres. Então, assim, isso de uma certa forma entrava no áudio, então eu tinha que sincar exatamente o momento que ela estava lavando, com o momento da fala, com o momento do corte de câmera. Então isso foi um desafio também. A Wanda, ela se movimenta muito, né? Então ela vai de um canto para outro toda hora. Então, pra gente não quebrar eixo, eu sempre esperava ela ir para um canto e eu cortava pra Ju, pra gente não ter essa quebra de eixo. Então, assim, na montagem eu tive esse desafio dessa movimentação da Wanda. Então, se ela ia pro lado direito, quando eu tinha um contraplano,
eu tinha quebra de eixo. Quando ela voltava pro esquerdo, eu voltava pro meu eixo. Pra não causar estranheza, em todo momento da montagem eu me preocupava com essa movimentação da Wanda. Eu gosto dessas brincadeiras simples, assim, que o áudio, né, ele invade a cena passada, cena da festa. Essa locação a gente volta lá pra como é que é o nome lá? É Mirante das Águas. Então que a gente gravou a primeira cena da menina rodando, girando o malabar do fogo, né? E a gente também fez essa festa na mesma noite aqui lá no Mirante. E foi um baita desafio também, porque, mais uma vez, né, a gente tem o tempo contado, né? A gente tem muita gente para trabalhar, a gente tem muito plano. A gente usou bastante fumaça aqui e isso dá uma marcada na luz, né? A intenção da fumaça é justamente marcar essa luz. Então a gente... E como é uma festa, né? Então assim, caiu muito bem. E a gente trabalhou com luzes neon, né? A gente mesclou temperaturas de cores em várias cenas. Foi um desafio muito grande a gente conseguir comprimir tudo isso em 8 horas, né? De diária. Então, assim, desafio por quê? Porque, como o Neto já tinha falado, a gente perdeu um casting, a criança não conseguiu fazer, então a gente teve que achar um casting na hora. Quando a gente estava no meio da gravação, a gente teve que negociar com a equipe pra gente poder esticar um pouco mais, porque chegou uma hora que a gente sabia que a gente ia ultrapassar o nosso limite de tempo ali, né, de gravação, o que foi fechado com a equipe. E aí a gente parte pra Juba, fazendo o malabar dela, né, esse mesmo esquema que a menina fazia lá, é a mesma locação, né? E aqui a gente quis trazer esse onirismo, essa ludicidade, lirismo também, porque é o momento do sonho da Juba, né? Ela ganha a vida fazendo essas apresentações em festa, rua, em lugares, junto com a trupe dela. E aqui a gente faz essa sincronização, que isso representa que ela era criança, ou o sonho que ela tem, né? Fica em aberto para dizer. E a gente sincroniza isso dessa forma. E a música, né? Apesar de ser uma música cantada em inglês, ela enfim, analisar a letra, o tema tem muito a ver com a vida dela. E é de uma banda chamada Cambriana, que é de Goiânia também. Então os caras foram super parceiros, liberaram o direito autoral dela pra gente usar numa boa. Então a gente gosta dessa mescla, né? Como a gente quis fazer uma coisa mais flat, mais limpa, a gente acreditou que essa melodia, esse som mais indie tem a ver com essa perspectiva do que a Juba tá buscando. Então, e a cena capturada em slow, né? Essa poesia toda, esse brilho, fogo, né? Simbolizando, enfim, essa chama acesa nela, as estrelas no céu, esse lugar escuro. Então tem vários simbolismos aqui que representam o sentimento dessa jovem que está buscando, né? Tá em busca do sonho dela. Aí eles vão ali para um canto da festa, vão contar a grana, vão ver que, puta, legal, conseguimos a grana, é possível, tá tudo certo, e aí vamos embora. Eu gosto muito desse plano, desse enquadramento aqui, eu gosto muito dessa luz, acho que ficou super bonita. A trincheira Miguel Sutil, né? A gente escolheu justamente porque a relação da cidade né, fica um pouco mais urbana e tal, fazer esse contraste, né? Eles estavam numa rave, aí trazer primeiro a cidade, cada um tá indo pro seu... É como se fosse um ponto de encontro, mas um ponto de desencontro no caso aqui. Particularmente eu adoro esse plano, quando a gente sai do mesmo, numa sequência de um lado da cidade amanhecendo e né, a aurora acontecendo, e a gente, com essa pan, a gente mostra do outro lado ainda escuro, né, como se ela atravessasse esse tempo, né, ela é uma divisão na vida dela, né, ela vai ou não vai, né, é uma divisão muito séria, ela vai deixar a filha, vai deixar a mãe ali por um tempo, então ela sai no mesmo plano de um momento claro da luz do sol, e ela vai para o escuro, né, essa transição, então tem um pouco a ver com o que ela está sentindo ali também. Essa cena dela andando e da padaria foram as primeiras que a gente gravou, mas depois dela a gente gravou lá na tenda. Foi tudo muito picado, assim, baseado nas locações. E ela chega em casa de manhã cedo. Essa cena eu não me lembro, a gente gravou isso à tarde? Não, de manhã. De manhã mesmo, né? Não era tão cedo, mas de manhã, mas assim... Tem luz artificial, obviamente, aí. Tem alguns HMIs, o Rafa fala melhor disso. E aí ela chega, vai dar uma olhada na filha, né?
entra no quarto da mãe. E eu acho muito bonita essa luz, essa luz é como se fosse a luz do sol entrando pela janela. É uma luz artificial, é uma HMI ali também. O Bis acertou mais uma vez nessa luz. E nessa cena que ela tá pensativa, ela tá na dúvida, né? Que é a cena crucial, né, do filme. A gente colocou aí essa entrou um HMzão bonitão. A próxima cena aqui da Juba pensando, né? E aí, iria? Você iria? Não iria, né? Como que a gente julgaria dessa forma? O que a gente faria? Então ela tá aqui, é o momento de refletir. Então é a cena clássica do espelho, né? A reflexão através do espelho. O mesmo dia que a gente gravou, eles fazendo malabares lá atrás, lembra que a gente falou que a gente tinha um determinado tempo e esse tempo foi consumido, foi exíguo porque a gente não conseguiu. Mas a gente quis mostrar justamente isso aqui, né? Em teoria ela aceitou. E a gente percebe que ela, no contraplano, né? Naquele outro plano que já tá uma câmera dentro do ônibus, mostrando ela vendo o mesmo bilhete que a mãe entregou lá atrás, que é ou seja, ela preferiu ficar e trabalhar no dentista, ser atendente para cada filha, ou enfim, ela tem os motivos dela, né? E mais uma vez a gente faz o corte, né, dela, tem um raccord, tem um match cutzinho ali de flare para flare, de sol para sol, né, que é de propósito, né, que é mais uma vez a luz do sol tentando guiar essa menina. E ela dormindo, né? Então, assim, começa com ela acordando e ela termina com ela dormindo. Então, assim, essa brincadeira, né, de dela descansar ali, né, no vidro. Um detalhe interessante é que a gente teve que usar umas tractanas bem engenhosas. Foi uma gripe, né? que a gente botou Foi um ali, gripe, né? A gente colocou gripe aqui, fora do ônibus, e a gente colocou uma câmera pra fora, assim. E arriscamos todo o dinheiro do curto nessa cena. Mas que vale a pena, que ficou bonitona também. É porque assim, a gente botou uma gripe, tinha como chama que grudam no vidro, esqueci o nome daquilo. E aí amarramos com corda, a gente ficou, porque assim, era uma câmera externa, sem ninguém segurando, uma Arri, né? Era uma mirra, mas era uma Arri caríssima, com a lente cara, pendurada para fora do ônibus, e a gente não tinha tanta certeza que isso aquilo ia segurar, né? Imagina se aquela câmera cai. As ventosas, claro. Imagina se aquilo segura. Então a gente teve que andar assim, tava fechada a rua pra gente, né? Ali onde fica, ali no Centro Político Administrativo, que cruza a Avenida CPA. A gente fechou aquela parte, a gente dava volta com o ônibus ali, né? Mas mesmo assim, a gente ficou um tanto preocupado e tenso nesse momento. E aí ela da mesma forma que começa, ela encerra, né? Ela começa com o sonho dela, ela menina, o sonho dela de uma criança, né? Lúdico, onírico, e ela... E você percebe que ela tá cansada porque, enfim, a vida dela é noite e dia, né? Nessa vida, e ela vai pro trabalho, ela descansa ali, nesse tempo do ônibus, e volta a mesma coisa, é o sonho dela. Então, assim, o filme... de uma forma muito sucinta, tem a ver com a gente que é artista e quer viver um sonho de fazer cinema, né? Só que a realidade não deixa, né? A gente tem boleto para pagar, a gente tem um monte de coisa, um monte de responsabilidade que não deixa a gente encarar, quer dizer, até deixa, mas a gente não topa pelas responsabilidades. Então é a realidade limitando a arte, né? Nesse momento. E a Juba, enfim, somos todos nós artistas, queremos viver disso, mas não conseguimos por milhões de motivos. Acho que a gente foi uma baita experiência, como foi um curta que tem 3, 4 anos, então foi uma experiência bem super válida. A gente agradece demais todo o elenco, toda a equipe, o pessoal foi... é só agradecimento, só coraçãozinho assim, pra essa galera, foda, assim, muita gente já trabalhou, a gente rodou um longa depois, rodou outros curtas. Mas é um curta que viajou muito, ele viajou em quase 30 festivais, para mais de 15 países, ganhou vários prêmios de fotografia, inclusive, de produção, ganhou. Então, assim, foi bem aceito, ele viajou bem, muitas pessoas elogiaram, foi bacana, a gente gostou da experiência e agradece a todo mundo e vamos que vamos. É que o Neto falou, a gente olha para trás e fala assim, nossa, podia ter feito algumas coisas diferentes, mas assim, a gente não se arrepende, obviamente, de não ter feito esse curta. Foi um curta que serviu de base pra gente rodar um longa depois, então assim, e é uma das coisas que eu falo pra todo mundo, quem quer trabalhar nessa área, quem quer produzir no audiovisual,
tem que produzir. Então faz, roda. Então assim, a gente rodou com qualidade, sabe? Você tem a oportunidade de você rodar um curta com ar, com lente foda, com equipe grande. Então assim, é uma coisa muito foda assim de acontecer. Assim, só complementando o Rafa, cortando o Rafa e complementando o Rafa, esse curta, a gente agradece a Bárbara Varela, porque ela customizou, ela pegou várias, a gente ganhou um edital com desse curta, vários curtas ganhando edital do estado com isso, da FSA, e a grana de curta é pouca, né? Então a Bárbara, ela arquitetou o que a gente batizou depois de box de curtas. Então a gente conseguiu juntar a grana de todos os curtas e trazer a ARRI, trazer a HMI, trazer a equipe, conseguiu pagar equipamento de primeira e equipe de primeira para ter uma experiência de set válida. A gente tinha rodado alguns curtas antes, né, mas nunca tinha tido uma experiência de set tão profissional, né, com algumas pessoas de fora, com o sindicato batendo na porta, a gente tinha horário para cumprir, né? A gente tinha cronograma. Então, assim, foi realmente profissional e, como o Rafa disse, preparou a gente para o longa que veio seguir. É isso, gente. A gente comentou um longa aqui, né? Parece, nosso áudio ficou maior que o curta. É isso. Obrigado. Isso. Valeu, gente. Obrigadão. Abraço.